Olá turma, tudo bem? Hoje vamos fazer mais uma apresentação. O nosso tópico é atributos microbiológicos do solo na cultura da cana-de-açúcar sobre manejo orgânico e convencional. Os integrantes do nosso grupo são o Alexandre Perales, João Carlos Guerreiro, Michel Acevedo e o Luca Bentivoli. A cultura da cana-de-açúcar é uma das principais commodities do agronegócio brasileiro, ocupando mais de 8,56 mil hectares e teve como produção 623,9 milhões de toneladas na safra 2010-2011. O cultivo da cana-de-açúcar é viável principalmente devido ao seu potencial na geração de energia, produção de alimentos e geração de resíduos reaproveitados no processo produtivo. A grande maioria do cultivo da cana-de-açúcar é sob manejo convencional, contudo, o manejo orgânico nessa atividade é crescente no país e no mundo. Diversos atributos biológicos têm sido empregados para a qualificação de sistemas de manejo. A biomassa microbiana de solo, a BMS, é a parte viva da matéria orgânica, responsável pelos processos bioquímicos e biológicos do solo, sendo sensivelmente alterada pelas condições impostas pelo ambiente, constituindo, por esse motivo, um sensível indicador de qualidade do solo, em que qualquer estresse no sistema afetará a densidade, diversidade e atividade das populações microbianas no solo. A BMS funciona como compartimento reserva de carbono, nitrogênio, fósforo e enxofre no solo, elementos essenciais para o desenvolvimento vegetal e como catalisador na decomposição da matéria orgânica. A decomposição do material orgânico no solo pode ser influenciada por fatores ambientais, como a água e a temperatura, assim como pelo manejo adotado em função da adição de fertilizantes e corretivos, aplicações de herbicidas e o desenvolvimento do solo. O carbono da biomassa microbiana é muito sensível à mudança no uso do solo, apresentando redução significativa em áreas cultivadas como o café, ou em sistema de plantio direto e em manejo convencional do solo, quando comparado ao sistema de naturais de mata. Então, o objetivo desse trabalho foi avaliar a alteração dos atributos microbiológicos do solo na cultura da cana-de-açúcar, sob a influência do manejo convencional com e sem queima de palhada do que o manejo orgânico consolidado. Os trabalhos foram realizados em áreas de produção comerciais de cana-de-açúcar pertencentes na usina de Goiasa, no município de Goiatuba, no estado de Goiás. Foram avaliadas duas áreas de produção orgânica, com e sem revolvimento do solo, uma área em processo de certificação para a produção orgânica, duas áreas sob sistema convencional diferenciando-as pela forma de colheita, sendo uma com queima de palha e outra sem queima, e uma área de remanescente do cerrado. Foram realizadas duas coletas de solo, uma no mês de março, período chuvoso, e outra em setembro de 2009, período de estiagem. Foram coletadas amostras de solo na camada de 0 a 10 e de 10 a 20 centímetros de profundidade para determinação de carbono da biomassa microbiana, CBM, nitrogênio da biomassa microbiana, NBM, e respiração basal do solo, RBS, e análise química do solo. A área de cana-de-açúcar com manejo orgânico certificado sem revolvimento do solo caracteriza-se por apresentar 9 anos sob manejo em sistema orgânico de produção sem revolvimento do solo e com colheita mecanizada, ou seja, sem queima. A área de cana-de-açúcar com manejo orgânico certificado com revolvimento do solo caracteriza-se por ser conduzida há 9 anos com sistema de produção orgânico, contudo, com renovação do canavial e preparo do solo no 5º ano após a colheita de cana-de-açúcar. A colheita de cana-de-açúcar sob manejo com revolvimento do solo no período de estiagem foi realizada de forma manual, sem queima da palha, cultura com 4 anos, devido ao acamamento da cultura dificultando a colheita por máquinas. Os trabalhos A área de cana-de-açúcar sob manejo orgânico em sistema de certificação ou transição é conduzida há 3 anos no sistema orgânico com colheita mecanizada, sem a queima. As áreas de cana-de-açúcar com manejo orgânico certificado e em certificação receberão os mesmos manejos com aplicação de torta de filtro, cinzas de caldeira, compostagem, aplicação de fosfatos naturais e aplicação de vinhaça. O manejo fitossanitário para controle de pragas e doenças foi realizado utilizando práticas recomendadas e permitidas para cultivos orgânicos, como controle biológico de pragas e capina manual das plantas espontâneas. As áreas de cultivo de cana-de-açúcar sob manejo convencional foram diferenciadas na colheita, sendo com queima de palha, apresentando idade de 4 anos,
e área de manejo sem queima de palha, com colheita mecanizada, com 5 anos de idade. Essas áreas foram caracterizadas pela renovação do canavial após o 5º ano de cultivo, a utilização de defensivos agrícolas e a aplicação de fertilizantes químicos e de vinhaça conforme o manejo tradicional da cultura. Cada área foi dividida em 4 parcelas de 1 hectare, coletando-se em cada parcela 10 amostras simples na entrelinha, para formar uma amostra composta. As amostras de solo, classificado como latossolo vermelho, foram retiradas com o auxílio de um trado holandês. Posteriormente, as amostras de solo, destinadas às análises microbiológicas, foram acondicionadas em sacos plásticos e mantidas em caixa térmica a temperatura de 7 a 10 graus Celsius por até 24 horas. As amostras passaram por uma peneira com malha de 4 mm e os resíduos orgânicos, como plantas e raízes e sementes, foram revolvidos. O carbono e a biomassa microbiana foi determinado pelo método de formigação e extração. A respiração basal do solo, RBS, foi influenciada pelo sistema de manejo do solo, nos períodos e profundidades avaliadas. A elevada taxa respiratória indica alta atividade biológica. Observando os dados no manejo CQ, no período chuvoso, e estiagem, na profundidade de 0 a 10 cm, nota-se que a prática de manejo com fogo interferiu diretamente na respiração do solo. Observou-se no período chuvoso, na profundidade entre 0 e 10 cm, que o RBS no CQ foi superior aos manejos C, CO, CT, M, CC em 16,97%, 29,21%, 32,38%, 34,01% e 44,63%. No período de estiagem na profundidade entre 0 e 10 cm, o manejo CQ também apresentou valores em 23,68%, 38,07%, 44,74%, 46,55% e 50,21%, superiores à área M e aos manejos CC, C, CO e CT, respectivamente. Na profundidade de 10 a 20 centímetros, no período chuvoso e estiagem, o manejo CQ apresentou menor interferência do fogo na respiração basal do solo. O manejo convencional sem queima, CC, apresentou no período chuvoso os menores valores de respiração basal do solo. No período chuvoso, foram realizados intensos tratos culturais na cultura, inclusive a aplicação de herbicidas, podendo assim essa prática ter influenciado negativamente na respiração basal do solo, uma vez que os agrotóxicos afetam alguns grupos da fauna edáfica do solo, influenciando na cadeia trófica desses sistemas. Na profundidade de 0 a 20 centímetros, no período chuvoso, com exceção do manejo CO, e no período de estiagem, na profundidade de 10 a 20 centímetros, apresentou as maiores taxas de respiração basal do solo, em relação às demais áreas de estudo. Quanto aos valores observados para CO2, a área remanescente de cerrado foi em média 75,17% menor que as áreas cultivadas nas duas épocas e profundidades avaliadas, com a exceção da profundidade de 10 a 20 centímetros no período chuvoso. À medida que a biomassa microbiana se torna mais eficiente na utilização dos recursos do ecossistema, menos CO2 é perdido pela respiração e maior proporção de C é incorporada aos tecidos microbianos. Com a queima, surgiu uma grande mineralização e disponibilização de nutrientes, e isso promoveu estresse na população microbiana do solo, na tentativa de buscar o equilíbrio, aumentando assim níveis de respiração e consumo de energia para metabolização desses nutrientes. Os sistemas de manejo orgânico ficaram em posição intermediária abaixo do manejo convencional com queima de palha. No período chuvoso, observa-se que os manejos com práticas orgânicas apresentam níveis melhores que os manejos convencionais. Segundo Barbosa, 2010, na avaliação do impacto do sistema de cultivo orgânico e convencional na cultura de cana-de-açúcar,
observou teores mais altos de carbono da biomassa microbiana em solos com cultivo orgânico que os convencionais com e sem queima de palha. O manejo orgânico sem revolvimento do solo apresentou os maiores índices de nitrogênio da biomassa microbiana do solo, NBM, nos dois períodos e profundidades avaliadas, havendo um decréscimo com a profundidade. O preparo de solo convencional, aração e gradagem, promove maior taxa de decomposição da matéria orgânica e menor adição de resíduos, resultando em diferenças na quantidade de carbono orgânico e N total no solo. Segundo os autores, solos argilosos podem dificultar perdas de CTS ou NTS orgânico, pela formação de complexos estáveis entre as substâncias úmicas e os constituintes inorgânicos do solo. O carbono total do solo, CTS, na área remanescente de cerrado, M, foi superior às áreas cultivadas com manejo orgânico e convencional. Nota-se que a diferença entre o manejo convencional sem queima e o convencional com queima no período chuvoso, na profundidade de 10 a 20 centímetros, foi de 53,1%, indicando a perda de matéria orgânica no solo devido ao manejo com queima. Conclusão, vimos que a formação de grupos entre manejo orgânico sem revolvimento do solo e a área remanescente de cerrado, indicando proximidade entre os atributos avaliados. A área com manejo convencional com queima apresenta os valores mais altos de respiração e quociente metabólico, indicando o estresse do sistema solo. O manejo orgânico sem revolvimento do solo apresenta níveis de nitrogênio de biomassa microbiana mais elevados do que os demais manejos e a área remanescente do cerrado.